curiosidades que vão desafiar tudo o que você sabia sobre o mundo. Você acha que sabe tudo sobre o mundo ao seu redor? Prepare-se para mudar sua perspectiva. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades que vão desafiar até o que você acreditava ser verdade. Primeiro lugar. O som da guitarra. O som de uma guitarra é criado pela vibração das cordas. Quando você toca a corda, ela vibra e gera ondas sonoras. Na guitarra acústica, essas vibrações são amplificadas pela caixa de ressonância, o corpo da guitarra, que faz o som mais forte e rico. Na guitarra elétrica, as cordas vibram e são captadas por captadores magnéticos, que convertem as vibrações em sinais elétricos. Esses sinais são amplificados e transformados em som pelo amplificador. O tipo de madeira também influencia o timbre e a ressonância do som. Segundo lugar. O mistério da cor do céu. O céu é azul durante o dia por causa de um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Quando a luz do Sol entra na atmosfera, ela se espalha em todas as direções. A luz azul tem uma curta onda e se espalha mais facilmente do que outras cores, como o vermelho ou o amarelo. Isso faz com que vejamos o céu como sendo azul. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz do Sol tem que passar por uma camada maior da atmosfera, o que faz com que a luz azul se disperse mais ainda, deixando as cores vermelhas e laranjas dominarem, porque elas se espalham menos. Por isso, o céu fica mais colorido nessas horas. Terceiro lugar. A real história da pizza. Embora a pizza seja frequentemente associada à Itália, ela na verdade não é um prato italiano original. A ideia de uma massa com cobertura remonta a culturas antigas muito antes da Itália, como os gregos, egípcios e até os romanos, que faziam pães planos com ingredientes variados. No entanto, o que transformou a pizza no que conhecemos hoje, com molho de tomate e queijo, foi a cidade de Nápoles, no século XVIII, na Itália. A pizza moderna, com os ingredientes típicos, surgiu lá quando os tomates, trazidos das Américas para a Europa no século XVI, começaram a ser usados como molho para cobrir pães. A pizza, como a conhecemos, se popularizou na Itália, mas a mistura de ingredientes e a ideia de um pão com cobertura vem de muitas outras culturas ao longo da história. Então, podemos dizer que a pizza moderna tem suas raízes na Itália, mas sua origem é muito mais ampla. Quarto lugar. Você já imaginou um ser humano voando como um pássaro? Se os humanos tivessem asas e precisassem voar, nossa estrutura corporal precisaria ser radicalmente diferente para que conseguíssemos suportar o voo. Isso ocorre por vários motivos, principalmente relacionados ao peso, à força muscular e à aerodinâmica. Aqui estão os principais pontos que explicam essa necessidade de mudança. Para que um ser humano consiga voar, as asas precisariam ser enormes. Se considerarmos o tamanho de uma asa de pássaro em comparação ao corpo, as asas humanas precisariam ser muitas vezes maiores que o nosso tamanho atual, o que exigiria uma estrutura óssea diferente para suportá-las. Para bater as asas e gerar a força necessária para levantar o corpo, nossos músculos dos braços e do peito precisariam ser imensamente mais fortes. Os pássaros têm músculos muito grandes e poderosos em relação ao tamanho do corpo, especialmente no peito, onde ficam os músculos que batem as asas, e nós precisaríamos de algo semelhante. Os ossos dos pássaros são ocós, cheios de ar e mais leves, o que ajuda a reduzir o peso do corpo e facilita o voo. Para os humanos, isso significaria ossos muito mais leves e uma estrutura óssea modificada, talvez com ossos mais finos e ocos, para não pesar demais e dificultar o voo. O centro de gravidade dos humanos teria que ser alterado para nos ajudar a manter o equilíbrio durante o voo. Nossa postura e a forma como o corpo é projetado precisariam ser adaptadas para suportar o movimento das asas, o que poderia resultar em uma estrutura corporal mais alongada e menos voltada para a posição ereta. O voo exige uma enorme quantidade de energia, então os humanos precisariam de um sistema metabólico diferente, possivelmente com maior capacidade de gerar e armazenar energia rapidamente, como os pássaros, que têm uma alta taxa de metabolismo para manter o voo constante. Em resumo, para voar, os humanos teriam que ser fisicamente muito diferentes, com ossos mais leves, músculos mais fortes, asas enormes e uma estrutura corporal adaptada para o movimento aerodinâmico. Portanto, sem essas mudanças significativas, seria impossível para os humanos voarem como pássaros. Quinto lugar. O mistério das borboletas. O mistério das borboletas ao qual você se refere pode ser explicado de duas maneiras fascinantes. Uma delas tem a ver com a forma única como elas percebem o mundo e a outra, com o incrível sistema de degustação delas. Borboletas provam com os pés. As borboletas possuem receptores gustativos nas patas, o que significa que elas podem sentir o sabor das plantas apenas tocando-as com as pernas. Esses receptores permitem que as borboletas provem nas plantas antes de pousar nelas. Isso é extremamente útil, pois elas precisam garantir que a planta seja adequada para depositar seus ovos ou se alimentar. Quando uma borboleta pousa em uma folha, ela usa suas patas para testar se o néctar ou as folhas são comestíveis ou seguras para seus ovos. O mistério da migração das borboletas monarca. Outro grande mistério das borboletas envolve a migração das borboletas monarca.
Elas realizam uma jornada épica de milhares de quilômetros, migrando de regiões da América do Norte para o México, onde se abrigam durante o inverno. O mais intrigante é que essas borboletas não têm conhecimento direto da rota de migração. As borboletas que realizam essa jornada não são as mesmas que retornam na primavera seguinte. As borboletas monarca utilizam um tipo de memória genética para saber como fazer essa migração, mesmo que não tenham sido ensinadas por outras borboletas. Como elas conseguem se orientar com tanta precisão, sem nunca terem feito essa viagem antes, ainda é um mistério fascinante. Esses dois aspectos, o sistema único de degustação das borboletas e o enigma de sua migração, são apenas algumas das coisas que tornam esses insetos ainda mais incríveis e misteriosos. Sexto lugar. A Lua não está parada. A Lua não está parada em relação à Terra, ela está constantemente se afastando de nós, embora de forma muito lenta. A Lua está se afastando da Terra a uma taxa de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Isso pode parecer muito pouco, mas, ao longo de milhões de anos, essa mudança pode ser significativa. Como isso acontece? Esse fenômeno ocorre devido a um processo chamado interação gravitacional entre a Terra e a Lua. A gravidade da Terra exerce uma força sobre a Lua, o que cria marés nos oceanos da Terra. Quando a Terra gira, a força gravitacional das marés puxa a Lua ligeiramente, fazendo com que ela ganhe um pouco de energia e, com isso, se afaste. E o que isso causa? Embora o afastamento da Lua seja muito pequeno, ele tem efeitos a longo prazo. Com o passar de bilhões de anos, isso pode afetar a duração dos dias na Terra. Como a Lua está se afastando, a rotação da Terra está desacelerando gradualmente. Isso significa que, ao longo de muito tempo, os dias na Terra se tornarão mais longos. A estabilidade da órbita da Lua. A Lua está em uma órbita elíptica ao redor da Terra, e seu afastamento contínuo pode, em um futuro muito distante, alterar a dinâmica dessa órbita. E qual o impacto para nós agora? Não precisamos nos preocupar com esse afastamento da Lua em um futuro próximo. Embora esse processo seja contínuo, ele ocorre de maneira extremamente lenta. Em bilhões de anos, a Lua pode se afastar o suficiente para que o efeito gravitacional entre ela e a Terra mude significativamente, mas isso está longe de ocorrer. Portanto, apesar de ser uma mudança muito lenta, o fato de a Lua estar se afastando da Terra é um exemplo fascinante de como até os corpos celestes mais próximos de nós estão em constante movimento e evolução. Sétimo lugar. As bananas são radioativas. Sim, as bananas emitem uma radiação muito pequena. Isso ocorre porque elas contêm potássio 40, um isótopo radioativo natural do potássio. Mas não se preocupe. A quantidade de radiação é tão pequena que não oferece risco à saúde. Esse fenômeno é apenas uma curiosidade sobre como os elementos naturais podem ser levemente radioativos. Oitavo lugar. O polvo tem 3 corações e sangue azul. Os polvos possuem 3 corações, 2 bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o terceiro bombeia para o restante do corpo. Além disso, o sangue deles é azul, porque contém hemocianina, que usa cobre para transportar oxigênio, ao contrário da hemoglobina, que contém ferro, nos humanos. Esse sistema ajuda os polvos a suportar as pressões e temperaturas extremas do fundo do mar. Nono lugar. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Estima-se que o universo observável tenha mais de 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia contém bilhões, até trilhões, de estrelas. Se tentássemos contar todas as estrelas, elas superariam o número de grãos de areia em todas as praias da Terra, o que é uma quantidade impressionante e difícil de imaginar. Décimo lugar. O coração de uma baleia azul pode ser do tamanho de um carro. A baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra, possui um coração que pode pesar até 180 quilos, o mesmo que um carro pequeno. Além disso, sua circulação é tão poderosa que a pressão do sangue que circula pelo corpo da baleia é suficiente para fazer um ser humano flutuar nas artérias dela. Esse imenso coração é essencial para bombear sangue através do corpo gigantesco da baleia. E você, conhece alguma curiosidade que poderia desafiar o que sabemos? Deixe nos comentários. E se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima!